Olá, ouvintes. Me chamo Lorena, sou acadêmica de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para entender o nosso presente escolar. O ponto de partida é o artigo Sem Educação Não Há Missão, da Introdução na Formação Jesuítica do Maranhão e do Grão-Pará, do historiador Karl Heinz Arens. Arens nos mostra como, para os jesuítas, o ato de educar era inseparável da moralidade e da missão religiosa. Para eles, formar o cidadão era formar o cristão. Mas o que sobra desse DNA pedagógico nas escolas de hoje? Como a educação religiosa se transformou no Brasil laico e plural do século XXI? Para nos ajudar a refletir sobre essas questões, recebemos hoje a professora Adriana Souza, professora da disciplina de Ensino Religioso na Escola Militar dos Bombeiros 2 de Junho. No século XVII, o modelo jesuítico partia do princípio de que aprender a ler e escrever os costumes civis era a porta de entrada para a evangelização. Hoje, o ensino religioso no Brasil não é catequético, mas sim focado na diversidade e na história cultural. Como você, na linha de frente da sala de aula, desconstrói essa expectativa histórica de que a aula de religião serve para moldar a fé do aluno? Boa noite, Lorena. Lorena, realmente, né? O ensino religioso hoje, ele é trabalhado em cima das culturas, né, das tradições, dos rituais antigos. O 9º ano mesmo faz uma apostila que vem falando do início da vida, voltado às tradições de várias civilizações, tá? Os jesuítas, no contexto do Maranhão, precisaram adaptar sua linguagem a um método à realidade local, como o uso das línguas gerais para conseguir aplicar suas ideias educativas. O ensino religioso contemporâneo também exige uma forte adaptação e uma sensibilidade à realidade social e cultural dos alunos. Quais metodologias você utiliza hoje para garantir que a disciplina dialogue com as diversas crenças de uma mesma turma? Nessa questão aí, eu tenho o meu hábito de trabalhar a religião é justamente deixar o aluno fazer a abertura, o acolhimento, conforme ele queira. Eles são livres. Aí entra a diversidade religiosa deles. Quem é evangélico, quem é de outra religião, quem é católico, né? Coloca seus hinos, coloca suas músicas, escolhe suas leituras, explica na sua compreensão, né? Voltada à religião, deixa usar a Bíblia, deixa usar cantores. Então, eles têm total liberdade e é contado também como ponto, né? Essa participação. Porque aí todo se envolve. Toda aula tem uma dupla ou um trio que realmente apresenta alguma... As salas de aula são cada vez mais diversas, reunindo diferentes crenças e também estudantes sem religião. Quais estratégias você utiliza para promover o diálogo e o respeito entre todos? Justamente isso, o respeito. As primeiras aulas, né, a gente entra com o conceito de religião, pede também para esse salário, para eles, o que é religião. Nessas primeiras aulas a gente vai descobrindo já quem segue alguma, né, qual é o costume da família, se caminha com a família. E aí depois a gente vai trabalhando em cima das aulas, né, os conteúdos e trazendo também os costumes, né, e incluindo principalmente o respeito. É dizer, olha, as culturas da África é de um jeito, os gregos, né, era de outros, romanos, e nós aqui também temos as nossas. O Brasil tem os seus costumes, né, por ser um país laico, mas o principal é respeitar. Você segue a sua, mas você respeita dos outros. Então, assim, eu nunca tive problema em sala de aula. Pelo tempo que eu trabalho com religião, dessa forma, tá? É dando liberdade para eles se expressarem, mas principalmente no termo respeitar a dos outros. Mesmo vivendo em estado laico, muitos valores presentes na escola têm origem na tradição cristã. Como o ensino religioso pode ajudar os alunos a compreender essa herança histórica de forma crítica e respeitosa? Nesse caso aí, realmente, eles entender que a maioria da população brasileira é cristã, né? Somos um país praticamente cristão, porém, temos os outros, né, da cultura do candomblé, né, dos africanos, né, de outras religiões que veio, né, já temos judeu, temos todos os tipos de religiões aqui, praticamente, mas que prevalece o cristão, formado pela luterana, pelos católicos, né, pelos evangélicos, e aí eles respeitarem mesmo, né, procurar compreender, procurar frequentar, procurar debater com suas famílias. Na sala de aula a gente gera alguns debates também, muito importantes, né, para eles se posicionarem, e até hoje, graças a Deus, a gente temos aí uma tranquilidade. Eu fico preocupada, assim, porque realmente tem jovens que eu trabalho com os maiores, que não tem uma caminhada com a família, né? Então, a família não é tão estruturada e nem conhecedora do que é uma religião cristã, do que é uma religião, do que é preciso. Ateu, eu só tenho uma aluna que diz que é ateu, mas quando você pede para ela questionar, para ela falar por que ela é ateu, ela não sabe. Então, você acha que até falta só da família, engajamento mesmo, né? Se relacionar com isso, com a religião em si. Mas é tranquilo, você colocando já como linha de frente o respeito às tradições, aos costumes, à história, né, ao evangelho, aos ensinamentos, eles entendem e praticamente não existe
nada que venha prejudicar as aulas. Muito interessante, Adriana, principalmente perceber como os ecos de um projeto colonial, né, há mais de 400 ainda ressoa de forma transformadas, né, resignificado às vezes bem literais no chão das nossas escolas. E analisar essa herança não é sobre rejeitá-la por completo, mas sobre tomar consciência de como fomos moldados para então escolhermos conscientemente o futuro da nossa educação. Muito obrigada por sua colaboração, Adriana, né, por compartilhar suas vivências e suas análises conosco. Obrigada a todos, esse é o nosso podcast de hoje. Fiquem ligados que em breve voltaremos com mais um episódio sobre a educação no Maranhão.